E aí, gente, era isso aqui. Esse é o Princípio Econômico Podcast, episódio 69. A gente vai falar sobre a queda do Império Russo, né? E o livro que eu vou usar como base é o Collapse of an Empire, o colapso de um império, do Yegor Gaider, que foi um cara extremamente importante na transição da Rússia pós-queda da União Soviética para, de fato, uma economia mais capitalista. Vou dizer totalmente, mas em todos os aspectos ela é capitalista, no caso, hoje em dia. Comparado anteriormente com alguns elementos de controle estatal maiores do que o normal. Mas no geral ela é um sistema capitalista, né? Comparada antes, não tem nem como comparar, assim, questão de como mudou. Tem uma mentalidade de querer mudar também, por conta da queda em 1991. Aí tentaram fazer uma confederação, mas não deu certo. No fim, os países que eram membros da União Soviética ficaram como. Eles mesmos, né? Ficaram como territórios nacionais soberanos, sem uma confederação de fato, né? Porque ainda tinha assim, uma mentalidade. Eles tinham que estar juntos, mas no fim eles começaram a criar moedas nacionais de 1991 até 93, gradualmente, Latívia, Cazaquistão, Kirguistão, vários países começaram a emitir suas moedas nacionais. Países como a Polônia começaram a virar um livre mercado, um livre mercado no sentido de, comparado a antes, é um livre mercado, né? Uma liberdade econômica, um livre mercado per se, mas eles, eles saíram de um sistema, obviamente, horrível, né? Que não produtivo, impossível de sustentar no longo prazo para um sistema em que você tem uma liberdade econômica de fato e, no fim, o capitalismo, né? Para ser mais fácil, né, de entender. Esse livro do Diego Gardner é de alguém que trabalhou nessa transição, de que de fato queria criar uma Rússia mais, como posso dizer, sustentável, né? Economicamente. Para isso, obviamente, ela tinha que optar por uma liberdade econômica muito maior do que o socialismo integral. Né? E aqui ele fala sobre exatamente como aconteceu essa queda. Quais foram os processos que levaram a essa queda. E como, de fato, a gente pode aprender também com ela. Então, tem um artigo dele, que eu vou deixar na descrição, que tem a ver com um resumo disso, de uma história de petróleo e grãos. Então, obviamente, a maior causa que alguns vão se levantar, de fato, é o petróleo. Então, teve uma crise do petróleo, principalmente com a guerra de Israel, é, acho que é Yom Kippur War, né? Em 1970 pra frente, 73 principalmente, começou os preços do petróleo subir. Meio que questões no Estreito de Hormuz, que os maiores fornecedores de petróleo, um dos maiores, passam pelo Estreito de Hormuz, né? No Golfo Persa. O estreito para você sair do Golfo Persa, você tem que passar por ele. Quando você tem problemas de bloqueio nesse contexto, guerras acontecendo ali, você tem problemas, né? Porque tu não tem como enviar petróleo por avião, assim, o custo-benefício é ruim. Tem que usar barco, terra também não funciona, barco é mais rápido na prática. Então você tem um problema de fornecimento de petróleo que acaba gerando uma alta de preço. Porque você está constrangindo a oferta, né? Você está deixando. Você está retendo petróleo que deveria estar sendo vendido. E a demanda, as pessoas demandam petróleo continuamente, né? Gasolina, diesel, coisa do tipo. Para transporte e outros elementos. Viagens aéreas e todo tipo de coisa é necessário. Então você tem um sistema que era muito dependente de petróleo, né? Então a Rússia, a Rússia não, né? A União Soviética como um todo era muito dependente de petróleo. Como era uma economia planejada, eles dependiam muito também de importação. Então, eles importavam muito de fora. Porque isso foi uma questão mais tardia, né? Desse, entre aspas, império, né? O próprio Gaider vai dizer que a Rússia é o último império, né? O último império da história, porque eu já vou falar disso posteriormente, né? Mas o grande ponto é que eles exportavam bastante, dependiam de importações do estrangeiro. Para você importar no estrangeiro, você tem que pagar, obviamente. E tem uma questão de solvência monetária que você tem que ter para fazer esses pagamentos, né? Você não pode simplesmente imprimir dinheiro e achar que você vai, de fato, ter mesmo poder de compra. Basicamente, como dinheiro que nem vinho, basicamente está diluindo o valor que você tem já. Não tem como aumentar o valor do que você tem em reservas. Uma pessoa, um país, do nada, né? Então, por exemplo, tu tem 10 reais no banco.
É isso que você tem. Se você achar formas de imprimir dinheiro do ponto de vista estatal, você sempre vai pegar esses 10 e transformar em mais. Vamos supor que eu transformo para 100. Porém, o valor ele vai diminuir. Intrínseco, né? Intrínseco no sentido do valor real que aquilo representava. O que representa no momento no mercado de câmbio. Então você tem um contexto em que alguém muito dependente de importações e com uma economia planejada tinha que fornecer entre transações interregionais, porque a Rússia ela era a principal, mas tinha transações com outros povos outros países da União Soviética, né? Como a Ucrânia, a Latívia, Polônia anteriormente, Cazaquistão, países bálticos, enfim. E Iugoslávia também, se não me engano. E você tinha uma questão de essa dependência quando você depende muito, por exemplo, de uma commodity que você exporta, porque, olha, obviamente, petróleo, cara, é uma coisa, é um bem, assim, extremamente importante, né, elástico, tipo, pode ser dito como novo ouro numa certa época. Somente com a mudança energética no último século, né, de você sair um pouco de carvão e derivados desse tipo pra petróleo em si. Teve uma época que carvão era mais importante. Historicamente, você vê uma queda, né, no setor de energia em relação ao que é usado mesmo. Principalmente quando a gente tá falando de carro, caminhões, barcos, aviões, tu tá tendo derivados de petróleo que vão ser usados em transporte internacionalmente. É obrigatório, né? Tu tem que ter barcos que vão passando ao mundo todo para transporte de mercadorias que precisam de petróleo. Derivados de petróleo, né? Quando eu falo de petróleo, eu falo petróleo cru, tá? Porque tem. No petróleo cru você cria diesel, querosene, etanol, todo tipo de coisa possível de imaginar. Gasolina. E uma coisa importante nesse contexto é que você tem que ter os componentes necessários, químicos, para você refinar esse petróleo, né? Você só ter a refinaria. Tem que ter os componentes químicos para fazer a refinação. Então, tem um custo de refinação. Também vai ser um problema na Rússia nessa época. Então, o grande ponto da queda, que muitos falam que foi mais por causa do petróleo, é sim uma noção de tipo. Você ser dependente da sua economia de uma commodity apenas, quando tem flutuações que você não tem controle, porque a Rússia não tem controle sobre o preço do petróleo global. Ela faz comércio internacional, ela não é uma autarquia. Ela nunca foi exatamente uma autarquia. Uma autarquia é um país. Se uma autarquia utópica seria um país que sobrevive por si mesmo, sem ninguém. Porém, você vê que tem assim como no mundo todo, um aumento populacional na Rússia, na época. E como o governo custeava tudo, tinha que ter um aumento de faturamento, para isso você tem que produzir e exportar. Você tinha que ter um inflow de capital para a Rússia para abastecer a população, porque eles controlavam esse abastecimento. Então, deixa eu só mostrar como é diferente. Eles escolhiam os preços dos produtos, commodities internos de câmbio. Eles decidiam quanto ia produzir, quanto ia fazer reserva de dinheiro, no caso, commodities, quanto ia exportar. Tudo era calculado. Calculado não, no sentido de tudo era feito por eles. Tinha governos regionais, obviamente, mas no geral, a União Soviética no geral. Obviamente, tu não tem um governo que só é um bloco, né? Você tem vários blocos que, de fato, tomam decisões, mas a visão deles era essa: controle, planejamento econômico. Então você tem um grande problema em que você tem uma dependência muito grande de algumas commodities. Até tem uma parte que vai falar sobre como eles encontraram petróleo na Sibéria, acho que na parte oeste da Sibéria. E que sempre que eles conseguiam mais acesso a isso, eles achavam que os problemas estavam resolvidos, porque essa questão de que eles dependiam tanto disso. Basicamente, a alimentação das pessoas dependia disso, porque eles proviam para as lojas, para o comércio, para o varejo. Então, o governo provia o que ia ter. Então, o faturamento que eles tinham, eles alocavam para, vai tanto de sal para esse tipo de mercado, manteiga, tanto de farinha, coisa do tipo. Então, quando você ir na loja e comprar os produtos, é a mesma coisa. Tu vai na loja e compra o seu dinheiro, mas aquela loja, ela não tem uma identidade privada, né?
O distribuidor não é um distribuidor livre. O distribuidor é o próprio Estado, né? Então, por exemplo, hoje em dia, tu tem um mercado, tu compra Coca-Cola, uma coisa simples, Coca-Cola, refrigerante. De quem veio esse refrigerante? Da empresa Coca-Cola, ela tem ela é distribuidor do mundo, ela mesma produz, mas tu não precisa do aval do governo. Hoje em dia, por exemplo, se você tem um mercado, o quanto você pode comprar, o quanto você deve comprar desses produtos que vão ser importados ao redor do mundo. Tanto que quem importa não é o governo, esse produto, é o próprio, sua empresa de distribuição. Se no caso for mercadorias que não tem uma escala no nível da Coca-Cola, né? Que ela pode efetuar sua própria distribuição, embora vai ter terceiros ali de logística para entregar em caminhões ela e outros. Normalmente não é só Coca-Cola que vem no caminhão, né? Vem vários tipos de bebidas de uma vez. Então tem uma forma de transporte de tipos de produtos que vão atender não só mercados grandes, mas mercadinhos menores e tal, que também tem uma parcela aí do faturamento das empresas, né? Porque na área de circunferência da possibilidade de compra das pessoas, não é sempre no mercado grande. Às vezes você vai no mercadinho menor, padaria, enfim. Obviamente o preço é maior porque eles compram em menor quantidade. E só por causa disso. A margem para qual ele é vendido tipo, o preço que eles compram é maior, né? Mas o grande ponto é que não esse é o sistema normal, né? O sistema que você tem, tipo, o mínimo de liberdade econômica. Lá não, você tinha, o governo controlava tudo, né? Então, para você ter acesso a trigo, a cevada, a arroz, todo esse tipo de coisa, trigo vai ser uma coisa importante também na queda. Vai ser as decisões do governo em como ele vai ter o capital necessário para atender essas necessidades, não só da Rússia, mas dos outros países da União Soviética, né? Então você tem o que é chamado de comércio interregional, em que a Rússia normalmente vai ter um balanço líquido maior, um net. Acho que não é net balance, acho que é o termo em inglês. Um balanço líquido maior, que é exportações menos importações. Porque nesse caso é entre países da União Soviética, né? Não é uma confederação, né, no caso. É um sistema diferente. Você tem uma centralização muito maior que uma confederação, obviamente. Depois que tentaram fazer uma confederação, não deu certo o negócio direito. Enfim. O grande ponto é que você tinha, sim, um controle que dependia, primeiro, da capacidade dos líderes e dos ministros que estavam ali, que mudaram ao longo das décadas da história da União Soviética, desde a Revolução de Outubro de 1917. Teve épocas que não foi tão ruim quanto foi perto da queda. Você tem que olhar para isso no longo prazo. No longo prazo é óbvio que não ia dar certo. Von Mises já dizia. Que os autores. É óbvio que não daria certo, né? Só deu merda em 1991. Mas escritos contra o socialismo, contra o cálculo econômico, tu vê autores como Bombark, tu vê autores como o próprio Von Mises, como o próprio Rothbard e outros, antes da queda, escreviam sobre esse tema, mas era uma queda previsível, né? E o próprio Igor Gaider, ele tenta demonstrar que essa queda ela não era, tipo, nossa, a causa foi petróleo e grãos. A causa foi petróleo e grãos, mas não é. Essa não foi a causa central, né? Porque não importa que modelo econômico. Então, efeitos macroeconômicos globais estavam envolvidos ali em relação ao preço do petróleo. Mas o grande ponto é que você estava dependendo de uma economia que ela não produzia nada. Ela não conseguia exportar. Ela não conseguia exportar para o mundo afora. Então ela estava num retrocesso do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista de produção, em que os outros países do Ocidente não tinham mais esse problema. Da Europa, Estados Unidos e outros países, mesmo da América do Sul. Então você tem basicamente uma economia retrógrada, né? Tipo, não tem tipo, como um país faz dinheiro? Exportando. Tem que exportar pra fora pra ter
inflow de capital no país. Porque não é que importar mais do que você exporta é ruim. O balanço negativo, né? Não tem nada a ver. Isso não é o problema. O problema é que eles eram dependentes para tudo da economia externa. Tanto que no fim eles pediram arrego, pediram ajuda internacional para conseguirem comprar os commodities, alimentos suficientes para ter nas lojas. E pensa, tudo é planejado pelo governo, não são as pessoas individualmente que planejam, não, eu tenho meu mercadinho aqui, ou meu mercado grande, médio, grande porte, eu vou fazer minha logística aqui, eu vou comprar tanto de tal fornecedor, pá. Às vezes com fornecedor já direto para fora do Brasil. Não tem isso aqui. Nesse contexto, tu tem basicamente uma economia que depende dos líderes. Se eles tomarem decisões ruins, o efeito vai ser ruim. É claro que, tipo, alguém poderia dizer, então foram os líderes os culpados, né? Foi a ignorância e incompetência deles. Não necessariamente. Ninguém seria capaz de fazer esse sistema funcionar. Só um ser divino poderia calcular a oferta e demanda de todas as commodities na existência que o país precisa para conseguir saber quando tem que produzir, portar, blá blá blá. Então só Deus poderia fazer dar certo isso. Tipo, o cálculo econômico, ele é computacionalmente incomputável. Numa máquina de Turing universal, você não consegue realizar ele, mesmo que você quisesse. Eu usei um exemplo no outro vídeo, que o Lloyd, né, tem um artigo dele sobre capacidade computacional do universo, que ele diz que a capacidade computacional do universo é 2 elevado a 120 bits. E bytes, eu acho que. 120 bytes. E basicamente, mesmo com todo. Vamos supor, obviamente é impossível você usar toda essa capacidade computacional do universo, mas mesmo se você conseguisse usar toda essa capacidade de forma eficiente, eficiência de 100%, um super processador paralelo, né? Eu sei que é impossível, mas eu só tô dando um exemplo teórico de como é impossível fazer o cálculo econômico. Mesmo se você conseguisse, você não ia conseguir calcular a oferta e demanda futura de commodities no seu país. Não é uma questão de capacidade computacional, é uma questão de que você está tentando fazer algo sem informação suficiente. Tipo, a economia é um sistema de informação imperfeita. Não consegue prever as ações das pessoas no futuro. A não ser que você seja onisciente. Então, isso não é tipo eu que tô falando, inventando, né? Desde a escola de Salamanca tem pessoas que já falam disso. Séculos atrás. Falando dessa questão de o ser onisciente poderia planejar a economia. Não no contexto socialista deles, né? Tava em outro contexto histórico. Mas mesmo num contexto fora disso, você planejar a economia nunca seria possível, humanamente falando, né? Você não tem informação suficiente do sistema. Os preços de commodities, de produtos, não refletem a informação completa do sistema. Então, por exemplo, você vê o preço do petróleo histórico de 100 anos. Tu vai ter pontos ali em que você pode saber as causas. Tipo, quais são as relações de causa e efeito. Ah, isso aqui foi uma guerra aqui, Yom Kippur War. Aqui foi outra guerra no fim dos anos 90 entre países perto do, do Estreito de Hormuz. Ah, essa daqui tem a ver com guerras, né? Inflação associada a guerras. Sempre tem causas, né? Não necessariamente é uma causa singular. Normalmente são causas multifatoriais, né? Várias causas que compõem. Até narrativas também compõem o comportamento das pessoas em relação a coisas que acontecem na economia. No fim, a economia é ação humana, né? São ações de pessoas. Porque você não consegue prever as ações futuras, né? Tu não consegue. Não é possível. Mesmo para um restaurante, por exemplo, ele não consegue saber a oferta e demanda. Quanto ele tem que comprar é o quanto que ele vai vender naquele mês. Ele pode estatisticamente ter uma base. Não consegue ser 100% eficiente ao ponto de que todo frango que ele comprar lá, cada centímetro do frango não vai estragar, porque ele sabe quantas pessoas vão comer frango naquele mês, naquela semana, dependendo do tempo de vida aí do alimento. Se você não consegue calcular oferta e demanda futura num restaurante, uma coisa simples. Imagina para uma economia inteira
Imagina no caso da União Soviética, de vários países. Não era só um, eram vários países. Como faz, cara? Possível? Possível. Uma moeda singular, começaram a ter baixa de reservas. Que inicialmente nos anos 30 ali, com Stalin e outros, tava rolando, não tava dando pra acontecer. Fazendo um monte de merda, tava. Tipo, Holodomor, coletivização dos grãos, enfim. Mas, tipo, tava rolando. Não, alguém pode perguntar por que o colapso não aconteceu antes? Esse poderia ser um ponto, né? E, de certa forma, eu tenho que dizer que o colapso ele foi causado também por petróleo e grãos. O sistema, obviamente, não subsistiria por muito tempo. Mas, em parte, por razões de a Rússia, ela conseguir levar as coisas pra frente por mais tempo por conta do acesso a dela a commodities que ainda ela tem hoje, né? É uma das maiores exportadoras de petróleo até hoje. Ela conseguiu manter esse processo por mais tempo. Mas uma hora a conta não fecha, né? Uma hora a conta não fechou. Esse que o Yegor Gaider fala nesse livro, né? Ele define o império no começo como um sistema que expansionista, de certa forma. Ou que coloniza países e mantém esse controle como colonizador, como a coroa inglesa foi o maior império da história dos países que ela colonizava. Só que ele mostra que nos anos 50, por exemplo, já foi claro que ficou claro que, por exemplo, a Inglaterra não era mais um império. Hoje em dia, a Inglaterra não é um império. O império ele tem que ter um controle sobre as suas colônias ou sobre países dominados, né? Tem um império colonial e tem um império no sentido de ele não colonizar povos, mas ele dominar povos já estabelecidos e bem desenvolvidos. E bem desenvolvidos talvez seja um termo ruim. Tipo, por exemplo, Roma, ela não colonizava outros países, ela dominava outros países, né? Assim como o Império é, Babilônico, né? Que se fundiu com o Império Assírio, ficou o Império Neo-Babilônico, né? Ele foi conquistando povos, inclusive Israel, e pilhava esses povos também. Às vezes a dominação ela visava coletar impostos, né? Imposto é assim, quando você é um país que você coleta impostos de outros, você tem um influxo de capital contínuo, fácil, que tá vindo pra você, né? Aí é o custo-benefício da guerra, né? Então tu consegue mais grana, assim. Então a guerra pra eles, pra impérios, né? Ou pra até países menores, né? O próprio Israel já cobrou impostos dos filisteus em certo momento, e vice-versa. Tempo dos juízes, né? Se você ler o livro dos juízes, fala dessas coisas, né? Tem hora que Israel vai cobrar impostos dos caras que eles derrotaram, e vice-versa, né? É normal naquele tempo. E, moralmente falando, justo, né? De certa forma, naquela época. Agora, hoje em dia não. Agora, o texto de Israel é outra questão, né? Mas o grande ponto é que impérios, eles são formados dessa forma. A definição de império tem a ver com um país central que domina outros. E quando tem esse domínio, com o poder para destruir, ganha o poder para taxar impostos. Então, o Império Romano, ele não necessariamente colocava sua religião, suas coisas em todos os povos. Por exemplo, Israel ele não colocava sua religião. Então, ele só falava assim, ó, a gente dominou vocês, a gente venceu vocês em guerra, paguem os impostos, senão eu acabo com todos vocês. É basicamente assim. Tanto que a queda de Jerusalém, ele veio exatamente por revoltas contra esse controle do poder para destruir. Estou citando John Marshall aqui, que é um americano, em relação a impostos, né? Obviamente, impostos acabam com a economia de país, da sua possibilidade de prosperidade futura. Não é uma coisa que, obviamente, nenhum país quer, nenhuma pessoa gosta de pagar impostos que nem é do seu próprio país. Impostos de outros países. Tipo, por exemplo, um país dominar o Brasil, além dos que você é cobrado no país, você é cobrado externo, sabe? Então é um imposto duplo, né? De fé geral, né?
Então, o Império Romano fazia isso. E durou por muito tempo assim, né? Tinha um controle muito forte, né? Ele tinha um faturamento muito alto, né? Eu não tenho noção do quanto ao longo da história ele faturou ao longo do tempo, períodos, mas o faturamento de impostos do Império Romano era um valor muito alto, obviamente, né? Para ele manter é, o seu sistema militar bem alimentado, transporte, coisas do tipo, né? Então, ele fala sobre essa questão da nostalgia pós-império, né? Tem pessoas que hoje em dia defendem a volta do Império Brasileiro, por exemplo. O Brasil já foi império. Pode falar, por que o Brasil foi império, né? Talvez o termo império que Diego Gardner fala aqui talvez não seja tão aplicado para o Brasil. O termo império já foi usado para o Brasil. E normalmente o império é associado a uma monarquia, né? Embora no caso da Rússia não era uma monarquia. O império normalmente é associado a uma monarquia. Era alguém como, entre aspas, imperador na prática, né? Então, quais eram os problemas desse império, né? Normalmente esse império é um termo imponente, né? Mas esse império é um pouco diferente dos outros, né? Em relação à forma que as coisas eram feitas, né? O Império Socialista, né? Então, na página 80 vai falar sobre os problemas em oferta de comida, né? Ele vai dizer que, página 80, socialismo, como foi notado anteriormente, é um sistema de economia de déficit. O que é uma economia de déficit nesse contexto? É uma economia que ela não consegue se manter no sentido de ela ter um crescimento sustentável ao longo de décadas, que permite uma qualidade de vida, depende de N fatores. Então, normalmente as pessoas dizem que acúmulo de capital é uma coisa ruim. O próprio Marx dizia isso. Isso, no caso, é um problema, porque, obviamente, o acúmulo de capital gera custo de vida maior. Porém, custo de vida maior, mas a qualidade de vida é infinitamente melhor. Medicina, educação, qualidade nutricional, essas coisas você não tem na Rússia, cara. Mesmo nos melhores períodos dela, você não tem isso. Porque tem uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante. Não mede só a qualidade de vida das pessoas, tipo, no sentido econômico, por PIB per capita, salário per capita, coisas do tipo. Tu mede em coisas que são intangíveis, como liberdade de expressão, como liberdade de ir e vir, é, liberdade comercial, de poder fazer uma empresa que é honesta em qualquer setor, por livre e espontânea vontade, fazer comércio com todos os países. A liberdade de prosperar, sabe? A liberdade que Thomas Jefferson cita, né, na Declaração de Independência, liberdade para a busca da felicidade. Onde é uma possibilidade, né? Sei que tem a providência de Deus em tudo, mas o sistema econômico socialista, ele tira essa possibilidade da busca pela felicidade. Ele tira a possibilidade das pessoas, de forma privada, aplicarem as ideias que elas poderiam ter se elas tivessem oportunidade de poderem as fazer de fato. Esse sistema, ele vai falar bem pouco sobre essa questão de perseguição e tudo, mas era um sistema que não permitia a liberdade, não só no geral, mas também do ponto de vista econômico, contratual, social. Tem uma relação contra aluguéis, a renda fixa, juros e empréstimos. Então, eu não poderia abrir um banco lá. O banco era totalmente uma das ideias mais básicas de Lenin, né? Totalmente do Estado. Todo o banco, todo o sistema bancário. Não existia banco privado. Não existia empresas privadas do ponto de vista que a gente vê numa sociedade normal atual, né? Então, ele vai dizer como as pessoas tinham que andar muito, muito tempo, ou fazer viagens longas para ir para cidades em que tinha oferta de comida, esperar horas em linhas e filas, e normalmente pegar aí pra comprar 30 gramas de salsicha, ou sempre comprar acima do normal, porque assim, tu tá indo pra longe, né? Tu vai comprar o máximo possível, nunca que, obviamente, a comida estrague, mas vai pegar o máximo possível pra não
faltar. Mas por que falta? Por que faltava? E você tem um sistema de produção que é totalmente controlado e não tem incentivo à produção. Okay? O incentivo à produção, ele é visando lucro. Só que para eles lucro é imoral. Então você vai ter um sistema de produção que ele é uma economia de déficit. Ninguém tem incentivo para produzir. Porque o empresário no setor de comida, de alimento, por exemplo, sal, cara. Uma coisa simples, sal. Porque uma pessoa cria uma empresa e vende sal, um bem tão inelástico e, assim, simples. Ah, você vai criar uma empresa de sal. Por que alguém cria uma empresa nesse setor? Se ela gosta de sal, tem uma tara por sal. Cara, qualquer setor que há oportunidade, alguém vai dar um jeito. Sem ninguém fazer nada. A pessoa simplesmente achar um jeito de entrar no setor que ela deseja. Sempre alguém vai ver oportunidade. Não só indivíduos, mas grupos de private equity, é, bancos de investimento, grupos de investimento de equity no geral, hedge funds, fundos imobiliários. Todos veem oportunidade de investimento e até holdings, trustees vão ter acesso a tipos de capital fixo ou variável que eles vão tentar fazer uma coisa com ele para gerar um retorno. Então, a questão é que isso gera benefício para a sociedade, não para o indivíduo. O indivíduo que fez o lucro apenas, mas para a sociedade no geral. Você tem um sistema em que a disponibilidade dos produtos é muito maior, então o preço de alimentos é menor. E mesmo com o sistema inflacionário atual. Tu tem moeda fiat hoje, tu tem é, reservas fracionárias, expansão de crédito por N fatores, matrísticos médicos, coisa do tipo. E mesmo num sistema tão inflacionário, tem obviamente problemas de preço de comida e alimentos e tal, porém a produção é tão cada vez mais maior e mais eficiente hoje em dia, ao longo dessas décadas, que mesmo a inflação não gera uma crise tão grande quanto poderia gerar num sistema que seria uma economia de déficit. Então, e com aumentos populacionais. Embora a tendência em países desenvolvidos, depois de um tempo, no tempo da sua história, é a população declinar. É um declínio. A taxa de natalidade, de nascimentos, diminui. Como na Coreia do Sul, era um país pobre no século passado. Conforme eles foram investindo em produzir, gerar exportações, investindo em educação básica e saúde. Saúde não, né? Educação básica. Coisa do tipo. Eles começaram a crescer a sua economia até virar o que é hoje. Ela cresceu com basicamente com exportações. Teve ajuda do governo americano inicialmente, mas eles não queriam depender por muito tempo disso. Exportações e investimento em educação básica. Ao ponto que em relações de educação básica e terciária, principalmente na básica, eles são os maiores do mundo, cara. Singapura também, mas Coreia do Sul, cara, eu te recomendo ver alguns comentários sobre o tema. Eles são muito bons em notas, né? Não que nota seja tudo, mas eles são muito bons em notas, colégios e tal. Tem investimento muito pesado, por exemplo, na educação privada dos filhos. Então, o custo por filho é maior lá, porque normalmente pais eles colocam, classe média pra cima, eles colocam os filhos com bons tutores, com coisa do tipo. Não é só a escola, tem tutores que são pagos pra isso, né? Bem, pra até mais um. Escolas que são focadas pra isso, né? Não é nem curso, é escola mesmo. É tipo. São tipo cursos pra o filho se aplicar ainda mais em matemática, coisas do tipo. Eles são muito bons em matemática, principalmente. Então é uma questão de educação, né? Também é presente na países asiáticos no geral. Mas na Coreia do Sul é um nível talvez um pouco mais exacerbado, né? Às vezes até quantos prêmios Nobel a Coreia do Sul ganhou, né? A gente tem que medir às vezes, de fato, do ponto de vista acadêmico, se esse sistema gera resultados de desenvolvimento que não depende de notas, né? Maior, mas no geral em questão de sistema de trabalhista, né? E educação terciária, que é de faculdades, eles são muito fortes, né? Pra quem já leu mangá coreano, estudar na vida real, tem uma ênfase muito grande na universidade que você vai. Mas lá é um nível absurdo. Tipo, você estudar na Universidade da Coreia, tipo, isso vai te gerar empregos melhores.
Com certeza. Pô, não é nem o seu conhecimento apenas. A universidade que você se forma tem um peso muito mais significante do que no Brasil e outros países. É um peso realmente significante. Embora não necessariamente isso seja certo e tal, mas é algo que tem um peso muito grande na Coreia do Sul. Então, social. Mas meu ponto é que eles saíram dessa crise, né? Pós-guerra da Coreia e tal, separação norte e sul, por conta de um pensamento, uma mentalidade de crescimento econômico baseada em liberdade econômica. Teve ações do governo também, venderam nisso, mas o grande ponto é que, tu vê exemplos, né? O que a Rússia fez na época que a Coreia do Sul começou. O que a Rússia tava fazendo? Ela tava no meio da merda. Ela tava fazendo merda na Coreia do Norte. A Coreia do Norte até agora tá na merda. Então você vê como os modelos, eles, na prática, né? O laboratório do economista é história, né? Tu vê na prática qual modelo funciona ou não funciona. Mas na história atualmente, você vê qual é rota melhor. Então você tinha essas faltas de comida. Tem uma parte no final que ele vai falar sobre. Ele não dá exemplo. Até parece que tem uma referência. De um garoto de escola, de colégio, falando sobre o tempo que ele tinha que esperar na fila por comida. Perto da época da queda da União Soviética, né? Então, tinham problemas com a população. A população sofria por conta desse sistema em si. Então, esse é o problema. E os empréstimos externos não funcionavam, não solucionavam o problema, né? Perto do colapso mesmo, você tinha uma queda de reservas. O que são reservas no país? Reserva de dinheiro. Reserva em hard currency. É dinheiro vivo mesmo. Aí você fala, não, mas é só imprimir dinheiro. Se você imprimir dinheiro, isso já é inflação, porque você imprimir dinheiro diminui o valor unitário de cada moeda. Então não é uma solução. Então, como a economia era totalmente planejada, tu tinha que importar os grãos, as commodities, todo tipo de coisa do exterior. Você não conseguia produzir tudo nacionalmente para toda a União Soviética. Possível. Numa economia capitalista, os países dependem um dos outros. Não tem como. Crescimentos populacionais, eles demandam mais alimentos, comida, bens de consumo. Você não consegue fazer isso sozinho. Autarquia hoje em dia é impossível. Se o Brasil vir uma autarquia hoje, ele cai. Uma hora. Colapso. Ele precisa exportar para fora e importar para dentro do país. Se o Brasil ele para de importar hoje, ele se fecha, ele se lasca. As tarifas são abomináveis. Até porque relações de produção, porque às vezes coisas que produzem nacionalmente, tu precisa importar matéria-prima de fora, máquinas de fora, fertilizante, às vezes no caso de agricultura, máquinas. Então, tu consegue produzir tudo nacionalmente bom, é possível. Tem países que sempre vão ser melhores em vários assuntos. A David Ricardo chamava isso de vantagem competitiva. Então é óbvio que o petróleo russo tem mais vantagem competitiva que do Brasil. Eles produzem mais, refinam, enfim. Não é uma coisa que vai mudar. Você precisa achar mais reservas. Tem a reserva da Petrobras lá, mas. Pô, deve ter até mais reservas, enfim. O problema é achar, né? Tem forma de achar, mas é uma agulha no palheiro. Mas enfim. Não tem dependente dos outros países, não tem como. E os custos de você manter uma nação, com a população aumentando, só aumenta. E a população da Rússia aumentando, o custo aumentava. Porque o nível de produção não era. Não mudava muito, porque o sistema deles é um sistema estagnável. Estagnado, né? Estagnável também, porque ele é continuamente estagnado. Então você não tinha como. Uma hora não tinha dinheiro pra pegar empréstimo, cara. Ele não tinha capital de colateral. Você tem esse negócio de credit rate, né? O seu ranking de crédito internacional. Não tem o seu ranking de crédito no Nubank da vida, no seu cartão de crédito. Quando você pode pegar de empréstimo e tal. Quando você pega pro macro, também é aplicável isso. E eles não tinham mais balanço de crédito, né? Posterior à crise até, é muito conhecido para quem era do mercado financeiro nos anos 90, do default dos títulos da Rússia em 1998, né? Eles não pagaram as pessoas que investiram neles, nos títulos, né? E título básico do governo você investe num país, né? Eles não pagaram seus investidores. Que foi uma crise. Mas isso em 98.
A gente tá falando de antes de 91, né? Então, esse era o ponto, né? Você tinha um monopólio governamental do comércio no exterior. Então, todas as decisões eram associadas ao que era é, permitido pelos líderes da União Soviética. Né? O governo de Gorbachev também era assim, obviamente. Vai ter épocas que vão ter proibições de vodka, por exemplo, na página 134. Porque vai ter problemas gerados de pessoas. Vai ter um problema de alcoolismo muito grande, né? O governo vai tentar resolver isso mesmo, né? Aí vai ter uma questão que vai gerar um pouco de menos de faturamento. Nessa página 134, ele vai falar do chairman chamado Glospan Nikolai Baibakov, falando em 1985 sobre um plano de diminuir a porcentagem de produção de vodka, né? Esse negócio de vodka na Rússia é um bagulho real, tá? Não só nessa época, mas desde o século XIX até antes. Os caras bebiam mesmo, bastante. E nessa época tava tendo problemas de crime. Aconteceram pessoas ficarem muito bêbadas de vodka na rua. Causado também pelas crises financeiras que estavam no país, várias razões para isso. Eles falaram para parar as produções de vodka, só que significava um déficit de 25 bilhões de rubles, né? De rublos. Então é bastante grana, né? Tu vai diminuir a produção para resolver o problema aí das pessoas comprando. Porque a lei não ia fazer diferença, né? As pessoas iam querer beber da mesma forma. Porque eles diminuíram a produção, que ia gerar um menor faturamento, pra proibir pessoas de tomarem vodka. Que tava dando merda. Eles deveriam ter aprendido com os Estados Unidos tentando fazer isso. A prohibition era que eles proibiram na Constituição, não lembro qual a emenda, mas que foi já retirada. Proibiram bebida alcoólica, cara. Cara, eu acho que é a maior burrice constitucional que foi feita na história, cara. Pô, isso gerou basicamente várias máfias, Al Capone, todo tipo de coisa que você pensar. Cosa Nostra, todo tipo de máfia possível e inimaginável. Você não proíbe, cara, tem coisas que você não consegue proibir. No livro da República, o próprio Sócrates, que ele fala isso, cara. Ele tem coisas que eles queriam proibir no estado hipotético deles, na república hipotética deles, mas eles não conseguiriam proibir. Não sei se é do livro 3, exatamente. Tem, por exemplo, ele vai falar de alguns poemas homéricos que ele, ou um ponto de vista geral, mitológicos, que eles queriam proibir porque ensinavam coisas erradas para educação dos jovens. Mas eles falavam depois, não tem como proibir porque simplesmente isso é algo que é muito subjetivo para ser proibido, né? Pô, a métrica no que é algumas proibições possíveis é simplesmente possível. Nesse caso, notado como um erro deles. Né? E o crescimento do custo deles vai ficar cada vez maior, né? Ele vai falar aí na página 139 de problemas do governo, de preocupações em 1989, né? Com questões, circunstâncias financeiras, né? Gorbachev até anuncia no programa, admirem, né? De reduzir 14,2% o custo militar, que para a Rússia é uma coisa interessante. E em armas, de fabricação de armas, né? A famosa Kalashnikov de lá, na K-47. Com mais uso no Call of Duty Mobile, por exemplo. Também diminuiu os 19,2%. A produção de armas no geral, que era feita totalmente pelo Estado, não tinha uma empresa privada que fazia isso. Tipo uma General Dynamics nos Estados Unidos. Então você tinha um déficit contínuo, né? E só que aumentava, começaram a demorar pagamentos, página 147. Então, abre aspas, demoras sistemáticas recentes em pagamentos dos soviéticos, lados soviéticos para bens importados, né? Através de navios fretados, levaram a contração de envios desses navios, né? Em 211.600 toneladas, né? De óleo vegetal, que é equivalente a 74 milhões de rublos,
177 mil toneladas, né, de carne, equivalente a 160 milhões de rublos. 166 mil toneladas de cacau. Acho que é cocoa beans, eu não sei o que é isso em português. É 78,7 milhões de rublos. Manteiga, 45,5 toneladas. 39,40 milhões de rublos. E assim, continuamente. Carne, por exemplo, 14 milhões de rublos, que equivalia a 20,4 toneladas de carne, que é o bife, né? Enfim, você tinha essas cotas de que eles tinham que importar, mas eles não tinham dinheiro pra pagar tudo na hora, né? E uma hora o seu crédito começa a diminuir. Por exemplo, se for uma empresa, tu começa a demorar os pagamentos do banco, assim, sua linha de crédito começa a se deteriorar. E é assim que estava acontecendo com o país, né? Você tem um problema também de crescimento em income, não sei como é traduzido income, se é renda, mas enfim. A página 148 pra frente vai falar sobre isso, né? No ano fiscal das instituições como SBR Bank, atraiu depósitos, certificados e obrigações de empréstimo. Você tem um crescimento aí em depósitos. Tu tem uma oferta de capital maior sendo gerada em certo momento, só que em vendas não. Então você tem um crescimento bruto de produção de agricultura, mas não em vendas. Então você tem outro problema que é o crescimento do income da população, acho que é salários, né? Não sei se é salário ou renda. Perto de 1990, assim, um pouquinho antes de 1990 começa. Só que bem nessa época que tem um crescimento, né? Porque antes estava estável, de 1978 pra frente. Você tem conforme esse income aumenta, as vendas de varejo diminuem. Então você já tem um problema ali. Você já tem um começo do colapso ali em relação a poder de compra das pessoas, né? Começam a ficar sem acesso a crédito externo, página 143. Vai falar, de acordo com o telegrama de Bonn, participação com Katushev, Gerashchenko, Moskovsky, Komenko e Sitchin também. Nós analisamos possíveis passos para conseguir crédito financeiro de governos como os países da União Europeia, França, Itália, talvez Inglaterra. Também falaram do Deutsche Bank, da Alemanha. No fim, eles não conseguiam crédito dos outros países, então eles não tinham reservas também para isso. E as reservas de ouro sempre vai ser um segredo, né? Porque desde 1930 pra frente, as reservas de ouro não eram uma coisa tão divulgada, assim, né? Uma coisa secreta. Porque o ouro é de fato que você tem como como uma noção de tipo, ó, principalmente na época padrão ouro, né? Do quanto você tem de fato na sua economia de solvência, né, bancária, né? Só papel. Nesse caso, eles sempre teve problemas com isso. Tipo, eles poderiam dizer, não, a gente tem ouro aqui, a gente tem commodities específicos. Mas a crise em petróleo e grãos fez eles começarem a dar merda. Que em trigo, cevada, várias coisas, a Rússia é boa também. Então, com as commodities mais importantes pra ele dando merda, eles não têm o faturamento necessário pra gerenciar seu país. Até em questões do ponto de vista estatal mesmo. Pagar os funcionários e tal. Tava dando merda. Então, esse é o ponto essencial, né? Bancos financeiros, bancos externos, né? Na Europa, etc., não estavam querendo conceder crédito, né? Até que teve uma transição bancária na página 60 pra frente, em que você vai ter uma mudança em alguns aspectos, mas no fim não resolve nada, né? De 1988 pra frente, porque a transição bancária no fim dos anos 80 da Rússia não tinha como dar muito certo, porque não tinha experiência. Então, a teoria, por mais que era um socialismo, né? A teoria marxista era contra empréstimos com juros, era contra o sistema bancário, do ponto de vista geral, a sua forma moderna. Embora com algumas ressalvas, obviamente também concordo
E reservas acionárias são ilegais. Ele fala disso no volume 3 do Das Capital, né? Contra reserva. Contra expressões de crédito ex nihilo. Eu também discordo disso. Como todo bom austríaco. Mas o Jesus Huerta também fala sobre isso. Mas o ponto é que a visão deles era contrária ao sistema bancário, no sentido natural. Bancos privados, coisa do tipo. A emissão da moeda estatal é uma coisa errada também, que é feita por todos os países, mas eles estavam em outro nível. O sistema bancário deles era totalmente estatal. É outro nível de... Pior do que os bancos atualmente, né? Então eles não tinham experiência pra lidar com o sistema bancário novo, né? Diferente do normal, né? Bancos comerciais, né? Então deu merda, né? Realmente quando deu a permissão pra imprimir dinheiro, também deu merda. Inflação. Não tinha como, né? Tem um comentário muito legal. Página 162 pra frente. Que é um cara chamado Liskov falando com Uriabiev. Aí ele vai falar assim, né? É uma conversa. O que vamos fazer com esses 547 toneladas, né? Como o país vai viver? O Riskov disse, né? O Irabev fala. Para consumo doméstico, né, no país, vai ter apenas 467 milhões de toneladas. Exportações estão falhando. Então, desses 547 toneladas, 467 tem que ser para consumir no país, senão vai dar merda, né? As pessoas vão... Vai ter protesto, as pessoas vão quebrar tudo. E tinha pouco para exportação, né? E você precisa de influxo de capital, porque eles precisam de dinheiro, né? Para importar, eles precisam vender o surplus. O que eles não consomem na União Soviética, entre os estados ali, regionalmente, eles precisam vender para os outros países para eles terem dinheiro para importar. Porque eles dependiam de importações de fora para suas. Assim, no fim, eles dependiam dos países capitalistas, né? Pra tudo. Pra importação. O que é irônico, né? Porque o que acontece, por exemplo, tu tem que suprir a sua demanda nacional. Nacional não, perdão. A demanda na União. Ah, os países membros da União Soviética. Se o surplus tá baixo, como que você faz, cara? Não vai ter a oferta de capital que você precisa para seus gastos no governo no geral. Somente, a gente nem tá falando de investimento, tá falando de sobrevivência. Aí o Iriabiev vai falar, né? Esses números são difíceis, precisamos aumentar o nosso drilling, né? Que é a gente pegar mais petróleo, né? Perfurar mais petróleo. Em 25 a 26 milhares de novos poços. Precisa ser um investimento grande. Investimentos de capital crescendo a um preço de... no geral, né? Wholesale. De 155 rublos por tonelada. Aí o Citarian disse, né? Quanto dinheiro vai ser preciso para essas duas coisas, né? A Uriabev vai dizer. Aproximadamente 800 milhões rublos em moeda conversível, né? Convergível. Aí vai para uma coisa chamada TR, nesse sistema soviético da moeda comum deles. Não vou entrar nisso. Mas basicamente eles precisavam de 800 milhões de rublos, que eram convertíveis para você fazer a transação internacional. Porque quer importar de outros países, não dá merda. Tem que pagar não só as mercadorias, mas tem que pagar o transporte. Que tu vem por navio. Então vamos lá. Quanto vai ser dado? O Citarian perguntou. Aí o Riabé vai dizer: agora é importante que não creia não abaixe mais esse nível. Nós estamos perdendo yield todo dia em relação ao petróleo. Em janeiro nós vamos contar 25 milhões de toneladas. Né? O Uriskov falou. Então, seu objetivo é achar um caminho fora dessa situação, né? Então, você precisa de 800 milhões, tanto de toneladas que você tá produzindo não é o suficiente. Resolve, mano. Esse é o que o Yabev tava dizendo, né? Tem que achar o Riskov, na verdade. Tem que achar um jeito de resolver. Então, resumo da história, né? Você precisava de dinheiro. Aí o Yabev fala, né? Nós já olhamos pra isso. A primeira variante que foi apresentada foi a de julho. De redistribuição de recursos para o país, no geral, a União. Simplesmente não tem recurso. Não tem.
Ele falou, não tem. Então, a teoria Skov fala, Leonid Ivanovich, por favor. Gente, por favor, resolve esse problema. A gente precisa de dinheiro, enfim. Porque não tinha, cara. Eles não conseguiam o necessário suficiente pra fazer as exportações pra manter o sistema deles de controle econômico total. Eles precisam importar de fora, eles precisavam de todo jeito. Senão, eles não conseguiriam prover pra sua nação, nem pra sua sobrevivência, o suficiente de forma autárquica, né? Se fosse um país que sobrevivesse de forma autárquica, cara, não ia ter problema, cara. Porque num sistema populacional crescente, como do século passado, tu não consegue viver como uma autarquia. Como anteriormente, em sistemas pré-malthusianos, era possível, né? Então um país não precisar tanto de outros países pra fazer comércio. Embora era feito. Aristóteles e outros autores vão falar contra importações. Eles vão falar, tipo assim, não, tu tem que exportar, mas importar não. Xenofonte também. A visão era, tipo, você não precisa ficar exportando, perdão, importando de fora. Tu tem que exportar mais. Aqui não, cara. No mundo moderno, tu precisa exportar, senão você vai pra merda. Precisa exportar e importar. O que você não consegue produzir nacionalmente, tu tem que importar, senão dá merda. Por exemplo, se o Brasil quiser virar uma autarquia de petróleo, não compra de fora gasolina e etc. Dá merda, cara. Tem que comprar petróleo de fora assim. Não tem como se produzir o suficiente nacionalmente. Então você compra de quem vende mais barato, é isso. Usa só o seu, vai dar merda. É basicamente isso. E as empresas privadas têm que ter direito também de exportar o que eles quiserem. A minha visão, se a empresa privada não quiser vender nacionalmente, não importa. Ela faz o que ela quiser. Se ela vende tudo que ela produz pra fora, pra dentro, que se lasque. Então, basicamente essa é a ideia. Tem uma visão de talvez vender mais pra fora do que pra dentro do país, né? Página 174 tem uma tabela importante, né? Vai aparecer alguns países como a Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Bielorrússia, Uzbequistão, Azerbaijão, Lituânia, etc. Sobre transações interrepublicanas entre esses países membros. Em que o líquido era maior da Rússia, né? Tava 23,88. E o resto tudo tava negativo. De transações internacionais, a única positiva também era da Rússia. Então, em balanço comercial, em bilhões de rublos, eles estavam positivos muito mais do que os outros países. Todos estavam em negativo em relação a transações internacionais. Então, eles gerenciavam tudo na prática, né? No fim, página 175 vai ser dito aqui sobre como a queda era inevitável. Não era uma questão de petróleo ou grãos, era uma questão que era impossível de sustentar no longo prazo pelo sistema econômico ser impossível. Não tinham reservas para lidar com os problemas de importação de comida. Em janeiro de 1991, o presidente Gorbachev, página 192. O presidente Gorbachev deu para uma palestra lá para a União Republicana de Hard Currency Committee sobre como achar hard currency, né, dinheiro vivo para importar comida e materiais para produzir também comida, fertilizantes e pá, e não deu certo, né? Então, mas a queda só vai acontecer no fim de 91, tá? Mas, a gente vai ver que já em janeiro de 1991 eles já estão na merda total, né? Mas a bomba só explode no fim do ano, né? Então, no verão de 1991 também os números são baixos, né? Então as coisas já começam a ficar catastróficas. A gente tá na página 192. Então, entre aspas, os balanços financeiros estão continuando. Você vai ter, por exemplo, na página 196, falando sobre ajuda exterior, né? Então, uma delegação chamada FRG dará propostas de implementação de medidas para levar comida para a União Soviética, medicina e bens de consumo, começando em 1991. Então, começou a ter ajudas tanto da Alemanha
membros da Europa, por exemplo, que vai citar nessa página, né? 1,1 bilhão de rublos em comida, 0,4 milhões de rublos em medicina, precisa obviamente de remédios, tipo, produtos farmacêuticos inelásticos, óbvios, que a população precisa, 0,2 bilhões em tecnologia médica, isso é caro, né? 0,5 bilhões de rublos em bens de consumo e etc, né? Que realmente pensa, cara, se o país do nada, que era entre aspas um império, depender de ajuda de países que têm um sistema contrário ao seu. Isso é bem, como se posso dizer, humilha um pouco a nação, né? Tipo, imagina, você tem aquele nacionalismo, entre aspas, russo, e basicamente agora tu tá numa situação de que, basicamente, tu tá sendo humilhado com a ajuda de países que você tem uma visão econômica totalmente diferente. Ainda na página 196 vai falar sobre esse déficit financeiro. O ministro das Relações Exteriores, Konstantin Katushev, escreveu ao ministro Pavlov, primeiro-ministro Pavlov, em abril de 1991, que a situação financeira e o aparato central do ministro permanece crítico. Ele vai falar sobre questões associadas a problemas intergovernamentais, a empresas em diversos setores, organizações que têm problemas nos serviços de telefone, eletricidade, comunicação, água. Uma coisa muito importante na Rússia que é de aquecimento, né, de heat. Eu não sei como é o termo em inglês, em português certinho, mas a questão de energia convergível para no inverno, por exemplo, ter a casa quentinha ali, tudo vai ser parado. E o ministro vai ser indisposto a pagar o débito, transações representativas da União Soviética, de 600 mil rublos em hard currency, né? Que é equivalente a 1.800.000 rublos soviéticos. Ou transferir os fundos de empresas para viagens a empresas estrangeiras para negociação, por exemplo, com bancos como Deutsche Bank e outros bancos estrangeiros da Europa, etc. Para conseguir ajuda, né? Então, basicamente, eles estavam ferrados. Página 1988 vai falar aquela questão que eu falei, de um jovem falando sobre como, em fevereiro de 1991, a situação para coisas como comida, sapatos, todo tipo de coisa básica estava em crise. Vai ter a tabela 7.3, Retail Prices for Select Food Product. Vai falar sobre coisas como salsichas cozidas e o aumento de preço de abril de 1990 até abril de 1991, de 2,79 para 8,90. Outros tipos de salsichas aqui, como uma de 6,23 em abril de 1990 para 19,72, 19,12 em abril do ano seguinte. Carne de primeira categoria com ossos, né? Em abril de 1990 foi de 1,97 para 7,90. Tipos ali de frango. Frango é uma coisa extremamente importante. Até para um alimento mais barato que normal. 3,03 de abril de 1990 para em preço, né? 5,85 no ano seguinte. Então tudo começou a aumentar de preço por uma falta de oferta, né? Não era necessariamente por apenas pela mudança de oferta monetária. De oferta monetária, que é o money supply, né? Quanto de dinheiro tem em circulação. De 1988 até 91, você vê um crescimento em oferta monetária em meses particulares, né? Como abril, agosto, junho. Somente de junho até agosto. Em bilhões de rublos. Então, por exemplo, foi de menos... Em agosto, né? De 1988, foi de menos 2,06. É um déficit, né? De bilhões de rublos. Então, menos 2,06 bilhões. Para 1991, positivo 17,3 bilhões. Então, você tem um aumento de oferta monetária
pelos bancos sendo criados nesse contexto. Com uma gerência péssima, porque não tinha sistema bancário historicamente nesse contexto na Rússia, na União Soviética. E você fala, "Não, mas a oferta de dinheiro tá crescendo. Tu tem mais dinheiro, tecnicamente. Em papel, monetário nominal. Uma economia tá pior. Porque elimina dinheiro. Isso aqui não é hard currency. Em hard currency, em moeda física, estavam na merda. Reservas de ouro, esquece. E outros commodities, né? Porque o petróleo também você pode converter pra dólares ou grãos. Estavam na merda também. Tu vê relações, por exemplo, página 214, com o Fernando Collor Vibes aqui. Então, página 214, entre aspas. Sem o consentimento dos seus depositantes, eles tiraram 6 bilhões das contas das organizações soviéticas e dos cidadãos do Venetchekonombank. É um nome esquisito russo de um banco. E ainda com uma catastrófica falta de hard currency. Começaram a... Esse banco começou a não cumprir as deadlines de pagamentos, de bens no exterior. Os países começaram a falar, você não vai pagar, então não vou te entregar as mercadorias. Começou a dar merda. Página 219 vai começar a falar um pouco sobre transição para a confederação. Na primavera de 1991, era claro que, entre aspas, o Gorbachev não ia preservar a União pela força, a União Soviética. A mudança no governo já começou nesse momento aí, em julho de 1991, né? Enfim, começou a ter uma mudança aí. Então, também em junho de 1991, sob o ministro Pavlov, decisões do governo, feitas em vários momentos, começando de 1949, dirigida pelos Gosbank, implementaram orçamentos de custo, de gastos, né, para compensar diferenças de preços entre matéria-prima de agricultura e outros produtos, através de crédito e recursos repagos pelo nosso orçamento. Por causa de atrasos sistemáticos desse pagamento desse débito, a soma cresceu ano a ano, com um impacto negativo na circulação de dinheiro no país. Ou seja, eles estavam crescendo seu débito continuamente, até uma hora que eles não conseguiram pagar mais. Então, eles dependiam dos países sem, de fato, ter o crescimento econômico necessário para... O crédito é uma coisa que às vezes tu consegue demorar pra pagar sendo um país, mas tem uma hora que... você fica com crédito negativo, cara. E aí os bancos internacionais começam a não te prestar mais, o governo, né? As reservas declaradas do Gosbank, aqui é a página 238, de 1937 pra frente, eram 374 toneladas de ouro em reservas. Porém, posteriormente a isso, não foi meio que divulgado exatamente as reservas. Então, em 15 de novembro de 1991, Geratyechenko escreveu para Gorbachev, entre aspas, foi reportado em outubro desse ano, 1991, e ele escreveu isso em novembro, né? Que as reservas de ouro oficiais do país foram 240 toneladas, obviamente menor do que as que foram reportadas em 1917. E o nível de reservas oficiais declaradas, uma das maiores indicadores de solvência do país. Solvência basicamente que, de fato, ele tem um sistema que é real, né? Que é verificável, né? Então, que ele vai conseguir ter uma moeda suficiente pra pagar as dívidas que eles têm com outros países. Levou a um problema, né? Que basicamente eles não tinham reservas que se pensaria que eles teriam, né? Então, gerou confusões esses relatórios da União Soviética. Dados, né? Naquela época era muito... A União, em específico, era bem... extremamente ruim, né? Não por preguiça, eles escondiam mesmo. Depois, até o Thiago Braga fala que recentemente bastante documentos associados à economia soviética foram abertos e tal, mas naquela época não tinha, né?
Página 239 e 40 vai falar sobre o problema em comprar trigo. Página 241 vai falar da situação e inabilidade de pagar importações. Entre aspas, o único jeito de a situação permitir que as fazendas vendam grãos é libertar os preços de mercado e os preços de varejo de pão. Página 241 vai falar sobre o problema em mobilizar transportes de bem para a Rússia, né? Você tem que pagar os fretados para virem para a Rússia. E eles não tinham grana para isso, como a gente já viu também anteriormente. E na página 249 ele vai falar, né? A causa exatamente não foi petróleo, grãos. Foi um sistema econômico. Ele dependia de importações e commodities específicas que são voláteis com relação ao mercado internacional, por razões óbvias, estivessem sem tantas flutuações. Então, o ponto é que eles dependiam de bases que não se sustariam por muito tempo. Em outras palavras, eles tinham um sistema que era o socialista, que era óbvio que ia colapsar em um certo momento. A questão era quando. E, mano, durou bastante tempo, mano. Com muitas crises. Ele cita Stalin, obviamente, matando geral, e ele é um cara russo. Esse cara viveu na União Soviética. Enquanto ainda era. Ele se formou na faculdade na época que ainda era União Soviética. Foi nos 30 e poucos anos que o Yegor Gaida começou a participar do plano de transição. Mas o PhD dele ele tomou antes da queda. Então, veio que esse livro ele demonstra, cara, não só o colapso do Império Russo, mas o colapso do socialismo. Como teoria e prática. Como um sistema que é impossível que seja operado, que possa criar prosperidade de uma nação. Então, ele disse que vai entregar qualidade de vida. O Marx dizia no primeiro volume que o sistema capitalista ia tirar a qualidade de vida das pessoas, moradia, taxas nutricionais, ele cita até crianças e tal. Ele dizia que todos esses efeitos seriam causados pelo próprio capitalismo, e a gente vê o contrário. Do ponto de vista estatístico, eu já mostrei em outras aulas do canal, nas aulas sobre Marx, que estatisticamente a gente vê que na verdade não. A concentração de capital melhorou a qualidade de vida, moradia, taxas nutricionais. Uma pessoa hoje que diz que ser vegana, por exemplo, só consegue porque hoje tem parâmetros tanto de avanço no conhecimento quanto de produção de bens tão especializados que a pessoa pode até ter uma taxa nutricional de complementos, de pílulas, que aí a pessoa consegue ser vegana sem ter uma queda nutricional em alguns aspectos que poderiam afetar a sua saúde. Então, a liberdade econômica realmente permite não só prosperidade do ponto de vista monetário, do ponto de vista de vida mesmo, cara, de tipo, sobrevivência mesmo. Então, se alguém se importa com os pobres no geral, ou países que têm uma pobreza crônica terrível e vivem com poucos dólares por dia e tal, o único sistema que pode permitir, no mínimo, a possibilidade disso, a busca pela felicidade de Thomas Jefferson, é de fato um sistema que vise a liberdade econômica. A visão focada na propriedade privada, a liberdade de expressão, a liberdade comercial, a liberdade de contratos e uma legislação, constituição que no mínimo defenda as noções de propriedade privada. Então eu creio que com Yegor Gaida, que propriedade privada é a base do direito econômico mais essencial em relação a uma sociedade que prospera. Qual é o próximo passo, talvez? Eu creio que o próximo passo é um sistema ainda mais libertário, como a liberdade econômica, com base em direito natural, obviamente, tem que ter leis e tudo, tem que ser regulado, não pode fazer coisas desonestas, obviamente. Alguém que defende um livre mercado, alguém que defende um livre mercado desonesto é um maluco, tem que ter ética, tem empresas que, obviamente, você não pode fazer, não pode ter coisas que você não pode vender, serviços que você não pode executar, ser antiético, imoral, injusto. Então, o livre mercado, ele é uma visão de que é prosperidade. Até desenvolvimento de educação e coisas do tipo. Então, digo que os dados estatísticos do século passado demonstram que o capitalismo
funcionou. Embora os reveses em relação a crises econômicas, que por sinal foram causadas pelo próprio Estado no geral. Então, as crises econômicas de 2008, por exemplo, foram causadas pelo governo americano, principalmente. E a resposta também foi ruim. Então, essa centralização econômica é um problema. Qual o problema que beira todos os países atualmente, no geral? É o social-democracismo, é o progressismo, é o keynesianismo e suas vertentes, que viram, que geram uma forma de semi-socialismo, de certa forma. É a socialização do capital que eu escrevi no Voz Impressa, do Autolinguagem, que é uma canal de notícias aí e artigos, em que a socialização do capital basicamente tem um sistema que ele não é socialista, é um sistema capitalista, mas que gera elementos socialistas nele, né? Elementos progressistas que no fim não geram necessariamente prosperidade econômica. Então eu creio que o próximo passo é realmente uma liberdade econômica dedicada ao direito natural. Talvez um hipercapitalismo, talvez seja o nome. Então, deve haver sim uma transição para governos mais libertários. Eu creio que o governo ainda tem que existir, eu creio que impostos ainda tem que existir, mas constituições e legislações têm que ser mais justas, dedicadas em direito natural e dando uma liberdade econômica para as empresas, buscando ao máximo diminuir o tamanho do Estado, custos e administrando ele de uma forma mais eficiente, em que a lei governa e não o interesse e o desejo dos homens, né? Então é isso. Até o próximo.